Lida 2013, resolução comentada. Questão 81. Menino com 8 anos de idade é trazido ao ambulatório de pediatria com queixa de oligúria e urina espumosa, bem como quadro de edema iniciado há 7 dias. A mãe nega outras alterações ou patologias prévias. Ao exame físico, tem uma pressão arterial 99/56, edema palpebral e de membros inferiores, sem ascite. Exame de urina, densidade urinária 1015, hemácias 2 por campo, leucócitos 3 por campo e proteinuria 3 cruzes em 4 cruzes. A pergunta, considerando a principal hipótese diagnóstica, é indicado para tratamento da doença de base. História clínica e ou exame físico. Então, só para a gente lembrar, um menino de 8 anos de idade, com queixas oligúria e urina espumosa, quadro de edema iniciado há 7 dias. No exame físico, então, ele tem uma PA 99/56, de acordo com a classificação, de acordo com a idade dele, 8 anos de idade, a PA sistólica seria até 95 e a PA diastólica até 60. Então, a sistólica dele está aí levemente elevada e a diastólica está normal. Edema palpebral e de membros inferiores e sem ascite. No exame de urina, então tem densidade urinária 1015, hemácias 2 por campo, leucócitos 3 por campo. E uma proteinúria de 3 cruzes em 4. Aqui exatamente o que eu falei para vocês, de 7 a 9 anos, então uma sistólica seria até 95 e diastólica até 60. Classificação para insuficiência renal quanto a diurese. Então, pode ser classificada em anúria total de 0 a 20 ml por dia, anúrica de 20 a 100 ml por dia, oligúrica de 101 a 400 ml por dia, não oligúrica seria de 401 a 1.200 ml por dia, poliúria de 1.201 a 4.000 ml por dia, e hiperpoliúria a mais de 4.000 ml por dia. Diagnóstico etiológico da insuficiência renal aguda. Então, a gente classifica aí, principalmente em necrose tubular aguda, nefrite intersticial aguda, glomerulonefrite aguda, vasculites, microvascular e macrovascular. Então, aqui uma tabela. Então, aqui a gente tem alguns dados, tais como a estrutura de cada doença. Então, a estrutura, laboratório, proteinúria, o sedimento, a hipertensão e a clínica. No caso, as doenças que causam proteinúria, mais que 2 cruzes, a gente poderia pensar aí na nefrite intersticial aguda, na glomerulonefrite aguda, nas vasculites, no microvascular. Normalmente são essas que causam mais que 3 cruzes. O sedimento. Então, no sedimento aqui, alguns é normal, por exemplo, na vasculite normal e hematúria pode ocorrer, na microvascular normal e pode ocorrer hematúria, na nefrite intersticial aguda, piúria, cilindros leucocitários e eosinófilos. No caso da glomerulonefrite aguda, hematúria, cilindros hemáticos. Então aqui, de acordo com o enunciado, ele não dá muitas informações quanto ao exame de urina. Mas a gente tem aí hematúria e proteinúria, que a gente consegue diferenciar legal. E tem a clínica. Vamos lá. Então a clínica, no caso da glomerulonefrite aguda, seria síndrome nefrótica de doença sistêmica. No caso da nefrite intersticial aguda, febre e racho cutâneo. No caso das vasculites, doença sistêmica, microvascular, pele e fundo de olho. Então aqui, de acordo com a clínica, o que mais se encaixa aqui de acordo com o enunciado, com as queixas e com o exame de urina, seria a glomerulonefrite aguda. Então vamos estudar então um pouco mais sobre a glomerulonefrite aguda. Classificação da glomerulonefrite aguda. Então, ela pode ser uma glomerulonefrite pós-streptocóxica, uma glomerulonefrite pós-infecciosa não streptocóxica, pode ser uma nefrite lúpica, uma glomerulonefrite membranoproliferativa, nefropatia por IgA, glomerulonefrite pulse imune, glomerulonefrite associada a anticorpo anti-MBG. Então, aqui tem informação de cada uma dessas que eu falei agora. Vamos então para os achados clínicos.
O quadro clínico das glomerulonefrites agudas é variável e depende fundamentalmente da etiologia envolvida e do grau de comprometimento histológico. O aspecto de manifestações clínicas é caracterizado por alguns achados gerais, tais como hematúria, oligúria, edema e hipertensão, mas podem ocorrer também proteinúria e perda de função renal. Ok, então o tratamento das glomerulonefrites na infância. Então aqui eu coloquei apenas o tratamento de edema, o tratamento de hipertensão, o tratamento da hipercalcemia e o tratamento no caso da doença autoimune. Está bastante simples aqui esse esquema de tratamento. Vamos lá então. Então no caso do tratamento do edema, então furosemida normalmente é o diurético de alça e de escolha. Em último caso, a diálise peritoneal também pode ser indicada. É raro, mas em alguns casos tem essa possibilidade. Tratamento da hipertensão. Então, normalmente é feito com IECA, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Normalmente as drogas de escolha é o captopril e o enalapril. O tratamento da hipercalcemia, normalmente apenas a restrição dietética. E o tratamento em caso de doença autoimune, são usados os corticosteroides. Como nós vimos, tem vários tipos aí de glomerulonefrites que são causados devido à doença autoimune. Ok, voltamos então para a questão. Ok, então a pergunta é, considerando a principal hipótese diagnóstica indicada para o tratamento da doença de base. Então, como nós vimos, de acordo com o enunciado, o paciente ele tem uma insuficiência renal aguda e, no caso, a principal hipótese diagnóstica, de acordo com os achados clínicos, seria glomerulonefrite. Então, ele pergunta, é indicado para o tratamento da doença de base. Então, a gente já tem aí que a principal hipótese diagnóstica é glomerulonefrite. E vamos ver então as alternativas. Alternativa A, diurético. Não, porque no caso o paciente apresenta um edema palpebral de membros inferiores sem ascite. No caso o diurético ele é usado realmente em alguns casos de glomerulonefrite, mas no caso ele não vai mudar o prognóstico da doença. Ele não vai tratar a doença de base. A B, o antibiótico. O antibiótico, de acordo com o enunciado, aí a gente não tem nenhuma... A gente não tem como afirmar que esse paciente tem uma doença infecciosa. Então, o antibiótico também não vai alterar o prognóstico da doença de base. A C, antihipertensivo. Como nós vimos, a pressão arterial dele está aproximadamente normal. Como nós vimos, a pressão arterial sistólica no menino de 8 anos, o normal seria até 95. Ele tem 99, então sutilmente alterado. E no caso da diastólica, o normal seria até 60, está com 56, está normal. Então, no caso ele não está hipertenso, então ele não tem uma indicação aí para um antihipertensivo. Alternativa D, corticosteroide. Correto. Realmente, o corticosteroide é usado aí para tratamento de glomerulonefrites, principalmente na glomerulonefrite autoimune. E no caso aí do enunciado da questão, com os achados clínicos, é bastante sugestivo aí que o paciente tem uma glomerulonefrite autoimune. AE. Anti-inflamatório não hormonal? Não, porque também o anti-inflamatório não hormonal ele não vai mudar aí o prognóstico da doença e não vai tratar a doença de base. Ele pode ser usado aí como um sintomático, pode tratar aí, pode ajudar a tratar algum sintoma, mas ele não vai ser efetivo para o tratamento da doença de base. Então, a alternativa correta realmente é a alternativa D, o corticosteroide.